Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma tarde de estudos do livro Autodescobrimento, uma busca interior, tá? De Joana de Ângeles, o Espírito, através do médium Divaldo Pereira Franco. Meu nome é Alexandre Camargo e eu tenho feito esses estudos de modo sequencial. Nós estamos atualmente nos conteúdos perturbadores, o capítulo que fala sobre os conteúdos perturbadores, tá? Nós estudamos a raiva, o ressentimento e agora estamos na lamentação. Essa é a terceira parte desse tópico, a lamentação, tá? Nós vamos continuar então. É a terceira e acreditamos ser a última etapa desse tópico aqui. Então vamos lá, pessoal. Se você está acompanhando aí, provavelmente você ouviu os dois primeiros tópicos, as duas primeiras partes deste tópico, lamentação. Então você já sabe do que nós estamos falando. Nós não vamos ficar repetindo, nós vamos dar sequência no raciocínio, tá? Então a Joana de Ângeles, ela continua dizendo aqui nesse tópico, né? A saúde mental exige esforço pessoal, que é intransferível, caracterizado pelo real desejo do equilíbrio. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, que nos chama a atenção, né? Que a saúde mental é esforço pessoal, que é intransferível, né? Então, assim, é um esforço de cada um de nós. Nós não temos como transferir a nossa saúde mental para os outros, a dos outros para nós. É uma conquista de cada qual. E se eu estou com saúde mental, ou se eu estou perdendo a minha saúde mental, eu devo a mim mesmo. E somente eu posso construí-la. Isso é importante para a gente evitar transferirmos a responsabilidade para os outros, né? Os outros podem até agir mal com relação a nós. E às vezes nós falamos assim, olha, eu estou assim por causa de fulano, por causa de cicrano. Eu estou assim porque a pessoa me deixou assim. Eu estou assim porque ele fez algo muito grave para mim. Olha o que ele fez comigo. Olha o que ela fez comigo. É muito comum as pessoas falarem, olha como é que eu fiquei com essa depressão, olha como é que eu fiquei com essa ansiedade por causa de fulano. E aí nós temos que questionar, será que é por causa de fulano que eu fiquei assim? Ou é o nosso velho hábito de lamentarmos, de reclamarmos e de transferirmos a responsabilidade para os outros? Porque quando eu falo, eu fiquei assim por causa de fulano, estou dizendo que é fulano que tem o poder de me fazer feliz ou infeliz. Não é? Eu estou colocando o poder que devia estar dentro de mim, estou colocando na mão do outro. Estou dando ao outro o poder de me fazer feliz ou infeliz. E aí, no caso, se a pessoa agiu errado comigo, se ela agiu mal comigo, pronto. Aquilo já é o suficiente para eu ficar infeliz, para eu perder a minha saúde mental, eu perder o meu equilíbrio emocional. Nós precisamos nos questionar, será que o nosso equilíbrio, a nossa saúde está na mão do outro? Ou está na minha mão, nas minhas mãos? Pode ser que eu esteja colocando nas mãos do outro, colocando o poder sobre mim, sobre as minhas decisões, sobre o meu emocional, tudo fora de mim e deveria estar dentro de mim. Como é que é isso na prática? Vou pegar minha aguinha aqui. Como é que é isso na prática? Nós já falamos um pouco sobre isso. O outro pode agir erradamente com relação a mim, mas o meu equilíbrio mental, emocional, depende de como eu reajo ao que o outro faz. Vocês percebem? O outro pode ter uma atitude negativa, mas como eu vou ficar
vai depender de como eu reajo ao outro, ao que ele fez. E aí nós temos uma infinidade de comportamentos que eu posso ter diante de um mesmo estímulo, diante de um mesmo erro de alguém para comigo. Concordo? Se você pegar 10 pessoas diferentes, talvez cada uma delas tenha uma reação diferente perante um mesmo estímulo, perante um mesmo problema que foi causado para essas pessoas. Tá? Então, é importante a gente lembrar disso, porque o poder está em nós. E vai depender muito como nós reagimos. Aí a pessoa fala assim, Alexandre, mas você não agiria do mesmo jeito que eu agi? O que você faria se acontecesse isso? Não sei. Pode ser que eu agisse do mesmo jeito que você, pode ser que não. Né? Será que todo mundo age do mesmo jeito? Todo mundo que passou pelos mesmos problemas agem da mesma forma? Será? É provável que não. Né? Por quê? Porque você tem pessoas que sentem, que compreendem os problemas de forma diferente. Você tem pessoas que sentem as situações de uma forma diferente. Cada pessoa é uma estrutura. Mas tem estruturas que se prestam mais a perder o equilíbrio. E é que nós temos que olhar para as estruturas que mantêm o equilíbrio. Que são aquelas que absorvem os golpes de uma forma mais saudável, que compreendem as situações de um modo mais saudável, em busca disso que nós estamos. Tá? Por isso que a saúde mental, ela diz aqui, exige esforço pessoal. Né? Exige consciência, exige trabalho pessoal, intransferível. Né? Ninguém vai poder transferir para o outro trabalho que é meu. Esse é a minha saúde, é o meu corpo, é a minha mente. Eu sou um espírito específico e eu preciso preservar a minha saúde. Como que eu faço isso? Preciso entender e reagir às situações de uma forma melhor. É em busca disso que a gente está aqui estudando, né? E essa ação, né, essa busca, esse esforço pessoal, ele deve ser caracterizado pelo real desejo do equilíbrio. Então aqui mais um detalhe que a gente não pode perder. É preciso o real desejo do equilíbrio. E nem sempre a gente tem o desejo do equilíbrio. Né? Às vezes a gente tem o desejo de se vingar. Às vezes a gente tem o desejo de perseguir alguém. Às vezes a gente tem o desejo de fazer mal para alguém. Né? Então, se eu fui prejudicado, eu tenho o desejo de fazer esse desforço, né? De devolver à pessoa aquilo que ela me fez, me vingando. Né? Então, nesse caso, eu não estarei caminhando no sentido da saúde mental. Eu posso até estar me esforçando. Eu estou me esforçando, mas não é no sentido da saúde. Eu estou me esforçando no sentido da vingança. Eu perdi o rumo da saúde, perdi o rumo do equilíbrio. E agora o objetivo é a vingança. O objetivo é o mal. Porque o outro fez o mal para mim, eu vou devolver na mesma moeda. Aí vem aquelas frases prontas. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Olho por olho, dente por dente. E aí eu entro nessa faixa, que ainda é uma faixa muito primitiva. Né? De comportamento, de reatividade. Se alguém faz mal para mim, eu faço também para a pessoa. E aí, né? Aí a gente não caminha no sentido da saúde. Pelo contrário. Nós vamos nos deteriorando mentalmente, emocionalmente. Podia até ser que a gente vivia bem, que a gente era equilibrado, que a gente tinha família, tinha trabalho, era bem visto e tal. Mas se diante de uma ofensa, diante de um mal que me fizeram, eu perco esse rumo, aí o meu esforço passa a ser o da vingança, por exemplo, aí eu já começo a deteriorar, né, as minhas condições psíquicas, e se eu não tomar cuidado, eu posso caminhar daí para um estado grave, né, até de alienação, um distúrbio grave de comportamento, de emoção, tá? Então nós devemos manter
o desejo, né? O real desejo do equilíbrio. Real por quê? Porque às vezes você pergunta para a pessoa, mas você quer o equilíbrio? Você está mal, você está fixado na ocorrência prejudicial que fizeram para você, ou supostamente fizeram, né, pessoal? Porque como a gente já conversou, nem sempre de fato foi feita alguma coisa. Às vezes a pessoa colocou na cabeça que foi feito, né? Então ela já começa a lamentar, a se vitimizar, tá? Mas vamos supor que houve realmente alguma coisa, né? Mas você pergunta, você quer melhorar? Fala, claro que eu quero melhorar. Só que não é um real desejo do equilíbrio. É às vezes um quero melhorar da boca para fora e no fundo a pessoa quer se vingar. Então ela fala, eu não consigo esquecer a ocorrência. Às vezes não consegue esquecer porque fica nutrindo aquilo, nutrindo o desejo, né? De alguma forma prejudicar o outro. Aí se torna impossível a saúde, se torna impossível o equilíbrio. Isso ocorre com encarnados e ocorre com espíritos também desencarnados, né? Continuando. Uma decisiva disposição para o autoencontro e o empenho para consegui-lo são os instrumentos hábeis para o tentame, que se coroará de êxito, né? Então, uma decisiva disposição para o autoencontro. Então, nós temos que... por que decisiva disposição para o autoencontro? Porque quando eu estou transferindo para o outro a causa dos meus problemas, dos meus insucessos, ele que me fez assim, que me deixou assim, né? Nesse problema que eu estou agora, e não como eu estou reagindo ao que ele fez, ao que ela fez, né? Eu não estou me autoencontrando, eu não estou me autopercebendo, eu não estou tendo autoconsciência. Estou projetando sobre os outros ou sobre alguém o meu insucesso, mas não estou percebendo que eu preciso analisar por que eu reagi assim. Essa é a grande questão. Por que eu reagi assim diante daquilo que o outro me fez? Será que os meus problemas não estão vindo à tona? E o outro até acaba me ajudando a me mostrar que eu não sou tão bom assim, ou que eu não sou tão equilibrado assim, ou que eu não estou tão convicto das minhas crenças assim, que se eu me digo cristão, se eu me digo espírita, ou qualquer, né, espírita cristão, ou qualquer religião, né? Então, o outro fazendo mal para mim, né, a mim, de alguma forma eu estou percebendo, eu reagindo de uma forma negativa, eu posso até me conhecer melhor. Falei, puxa vida, olha como eu reajo ainda diante de uma ofensa. Puxa vida, olha como eu estou atrasado ainda, né? Quer dizer, o enfoque não é o outro, não é a ofensa do outro, né? O enfoque é o como eu estou ainda tendente a reagir de forma agressiva, violenta, melindrosa, né? Como eu estou ainda muito propenso a me ofender facilmente. E aí que eu cresço, é só aí que eu cresço, porque o poder está dentro de mim. Então o que o outro fez, eu até aproveito para gerar autoconsciência e para me conhecer melhor. O outro funciona como um professor às avessas aí, né? Mas de fato, um professor de fato, porque é como o Chico Xavier, né? A gente lembra quando aquele padre morreu, aquele padre que vivia falando mal dele, né? E aí o Emmanuel, você viu quem que morreu, Chico, né? Aí o Chico fala, o Emmanuel falou assim, o nosso benfeitor, né? O nosso benfeitor, nosso professor morreu. Aí o Chico falou assim, mas como assim, mano? O nosso professor, nosso benfeitor. Ele vivia falando mal de mim lá no fone, no megafone lá da igreja lá, né? Aí o Emmanuel falou assim, mas Chico,
Quem que vai te ensinar paciência agora? Quem que vai te ensinar compreensão, tolerância, né? Na verdade é esse o raciocínio mesmo, é que a gente é meio osso duro de roer, então às vezes a gente demora a perceber que essas situações, pessoas difíceis, situações difíceis, problemas difíceis, são provas da vida, são provas para nos testarem, são provas para nos mostrarem. Às vezes vem através de uma pessoa, às vezes vem através de uma situação, frequentemente através das pessoas, né? Que criam as situações, certas situações. Então, mas é para nos mostrar, olha, Alexandre, como você precisa melhorar ainda nesse aspecto. Na sua fala, no seu jeito, no seu modo de reagir, no seu sentimento, nas suas emoções, olha como você precisa melhorar. Mas aí a gente gruda na pessoa, a gente gruda na lamentação, na vingança, no ódio, na raiva e tal, e esquece de fazer a análise, a autoanálise, que seria o mais importante, que seria o mais urgente, né? E aí o outro passa a ser o nosso problema e não nós mesmos, né? Aí o outro que eu quero me vingar, vou mostrar para ele quem que sou eu mesmo, vou, né? Agora ele vai ver com quem que ele está lidando, aí entra todas essas frases que o ego constrói, o ego ferido constrói, né? Não sabe com quem está lidando, que é tudo demonstra aquela imaturidade do ego, aquela vontade de vingança, aquela vontade de me sobrepor àquele que me desconsiderou, né? Então aí o ego ele quer sempre se sobrepor àquele o quem o desconsiderou. Por quê? Porque quando as pessoas nos desconsideram, a gente fica melindrado, porque a gente acha que a gente é a melhor pessoa do mundo. Aí quando alguém não faz o que a gente quer, ou quando alguém não aceita o que a gente quer, ou até nos prejudica, a gente se sente desconsiderado, né? Porque a gente se achava o credor de todas as benesses da vida, de todas as pessoas, e quando a gente não tem, ao invés da gente analisar as nossas reações, a gente coloca a culpa nos outros, né? Então, uma decisiva disposição para o autoencontro e o empenho para consegui-lo são os instrumentos hábeis para o tentame, para a tentativa aqui, buscando a saúde mental. Quem quer de fato a saúde mental, né? Que se coroará de êxito. A pessoa que for nesse caminho, ela vai se coroar de êxito. Pode ser que não seja exatamente o êxito material que foi prejudicado, o êxito, né, imediato, porque ela está vivendo uma situação em que ela sofreu um determinado problema, está sofrendo, mas ela está caminhando para o êxito de dentro, o êxito espiritual, o êxito emocional, o êxito mental, que é o mais importante, através do qual você pode reconstruir sua vida, você pode melhorar, aprimorar, levantar as situações que estejam aí caídas devido a um determinado problema, tá? Então, o mais importante é o êxito de dentro, né? É a saúde mental, emocional que nós podemos ter. Toda empresa, todo empreendimento, né? Para alcançar metas impõe trabalho que não cessa. Quer dizer, todo o investimento nosso de alcançarmos, toda empresa para alcançar metas, né? Todo empreendimento para alcançarmos certos objetivos impõe trabalho que não cessa. Então, o êxito de dentro também impõe trabalho. Às vezes, um trabalho muito mais árduo do que o êxito de fora, o êxito material. O mais difícil é o êxito espiritual, o êxito interior, né? Exige maiores sacrifícios, né? O empreendimento da autovalorização, com a consequente conquista de si mesmo, é de largo percurso e sua gratificação se alcança nas diferentes etapas do processo de libertação dos vícios e acomodações habituais. Então, vamos lá, esse trabalho, né, é um empreendimento da autovalorização. Aí, no caso, a gente pode entender como sinônimo de auto-amor profundo. Não é aquela autovalorização fruto do ego desequilibrado, em que eu me autopromovo
projetando imagem, projetando qualidades que na verdade estou longe de conquistar. Mas é apenas um jogo de aparência. Não é essa autovalorização. É essa autovalorização mais como sinônimo de auto-amor mesmo, de autopreservação, de autocuidado, de autorrespeito, né? Porque quem se respeita, quem se ama, trabalha pela saúde mental, trabalha pela saúde emocional e física. Não fica cultivando ódios, não fica cultivando mágoas, ressentimentos, não fica lamentando, se vitimizando. Por quê? Porque tudo isso é lixo dentro de nós. Então, quem se ama de verdade não fica acumulando lixo dentro de si, não é? Então, é nesse sentido a autovalorização, que é um empreendimento que nós precisamos nos esforçar nesse sentido. Quando alguém me faz uma ofensa e eu entro e eu recebo aquela ofensa, eu registro aquilo com todo o peso daquela, né? E fico enraivecido e fico me sentindo desconsiderado, aí eu estou me fazendo mal. É aquela velha situação que eu já coloquei aqui para vocês, né? Aí eu me sinto no direito de revidar, no direito de me vingar, no direito... Mas aí seria a minha ruína. Porque o poder não está no outro. Eu não posso dar o poder ao outro de me fazer mal. Ele pode me fazer mal diante de coisas externas, vamos dizer assim. Mas se eu não deixar, a pessoa não vai me fazer mal internamente. Porque eu não dou esse poder a ela. A pessoa tenta me irritar. Mas eu me mantenho tranquilo, faço uma prece, respiro, conto até 10, né? E vou mantendo meu equilíbrio. Ou seja, não estou dando poder à pessoa de me irritar. Isso é muito importante. Aí que a gente vai medindo o quanto a gente se ama. Agora, se a pessoa começa a me irritar e eu já facilmente já entro na irritação e já compro aquela ideia, já compro aquela proposta da pessoa de me fazer mal, e eu mesmo começo a me fazer mal. Porque aí me fixo naquela situação, naquela pessoa, e aí eu vou me autodestruindo, me autoaniquilando, né? Através do nervosismo, através da raiva, né? Então é nesse sentido aqui, né? O empreendimento da autovalorização com a consequente conquista de si mesmo. É quando eu me possuo, eu me conquisto. Pode falar, pode fazer, que eu vou sempre achar um motivo para te desculpar e para eu ficar bem, para eu ficar em paz, porque eu descobri que é o que importa. Para eu ficar bem, eu ficar tranquilo, sereno. Mesmo que alguém chegue, Alexandre, mas você não vai reagir, você não vai lá brigar, você não vai lá, né? Você é um banana, você não sei o quê. Então, muitas pessoas chamam a gente para esses revides, para essas ofensas, para essas agressões, mas quando você se possui, quando você se domina, né? Porque é fácil tentar dominar os outros, mas o mais difícil é dominar a nós mesmos, né? Por isso que a gente aprendeu, né, ao longo do tempo, a gente sempre ouviu falar que é mais difícil você se controlar do que você agredir alguém, você revidar uma ofensa. Isso é o mais fácil, revidar é o mais fácil. Você se controlar é o mais difícil. É a porta estreita. A porta larga é a que conduz à perdição, né? Então, porque a gente acaba se desequilibrando, né? Então, com a consequente conquista de si mesmo, isso é de largo esse percurso, né? Esse empreendimento é de largo percurso. E sua gratificação se alcança nas diferentes etapas do processo de libertação dos vícios e acomodações habituais. Então, essa autovalorização é mudar, é nos libertar de vícios, de hábitos milenares que nós trazemos, negativos, né? Acomodações habituais. Eu me acomodo no como eu sou. Assim, eu ajo assim porque eu sou assim mesmo. Ok, isso funciona a título de
de autoconsciência, vamos dizer assim, eu sou assim, tá? Eu reajo assim, eu me aceito que eu sou desse jeito. Pelo menos já é um começo, né? Agora, a gente não pode ficar só aí, né? Senão a gente entra naquela síndrome de Gabriela lá, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? Então nós não podemos entrar nessa atitude. Nós precisamos, eu sei como eu tenho sido, mas eu quero ser diferente. Eu vou trabalhar para ser diferente, né? Então isso é autovalorizar-se, né? A vida é rica de convites ao progresso e à responsabilidade, em iguais condições para os indivíduos. Então, aqui não adianta falar, Alexandre, você fala assim porque você sempre foi espírita. Você fala assim porque você nasceu numa família assim, assim, assado. Você fala assim porque você nunca passou por determinado problema. Você fala assim porque... E aí, quando a pessoa fala desse jeito, ela está querendo dizer que só ela que sofre. Né? Só ela, então, que passa por problemas. Né? E por isso justifica por que ela tem que ser desse jeito, por que ela tem que se vingar mesmo, por que... Né? Não é assim. Todos. A vida é rica de convites ao progresso e à responsabilidade em iguais condições para os indivíduos. Alexandre, mas eu não concordo. Como assim iguais condições para os indivíduos? Se as pessoas nascem em ambientes diferentes, né? Em situações sociais diferentes, com dinheiro diferente e tal. Pessoal, estejamos onde estivermos, nós temos condições de superar. É lógico que esse conceito aqui ele fica muito mais completo com o conceito da reencarnação também, da lei de causa e efeito. Nós não somos vítimas da vida, né? Nós não somos vítimas da sociedade, nós somos construtores da nossa vida. E eu nasci, como diz a Joana, no lugar que eu necessito. Eu não sou um coitadinho que nasceu lá no meio do sofrimento. Eu sou um espírito imortal, né, que venho construindo, venho atraindo situações, né, que eu posso mudar, que eu posso melhorar, que eu posso transformar. Eu não sou um coitadinho, pobrezinho. Eu sou um espírito antigo, já aprontou muito já no passado, né, e hoje sofre certos reflexos do passado. Mesmo assim, temos todas as condições de sermos felizes, de superarmos o meio, de mostrarmos coisas novas, porque nós recebemos muita informação o tempo todo. Nós podemos escolher aquelas que nos servem mais, aquelas atitudes que são mais úteis para nós, em detrimento daquelas que são prejudiciais. Né? Agora, se eu escolho as prejudiciais, talvez eu esteja fazendo o mesmo que eu já fiz nas outras encarnações. Não é? Então, isso pode acontecer. Mas é sempre uma esperança que eu saiba escolher melhor, que eu saiba começar a compreender as situações de uma forma diferente. E para isso a gente pode buscar os recursos que a gente tem hoje. É Jesus, é o Espiritismo, né? É o conhecimento aí que está à disposição na internet para todo mundo hoje. São os livros. Dá trabalho? Dá trabalho. Ao invés de você ir jogar um futebol, você lê um livro. Ao invés de você... Nada contra o futebol, atividade física, né? É saudável, né? Qualquer atividade física que promova a saúde é ótimo. Mas o que eu quero dizer assim, que é preciso aquele esforço também de autoconsciência, de conhecimento, de buscar espiritualização. Isso está disponível a qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode procurar, né? Então, continuando aqui. Então, nós temos as possibilidades, o convite ao progresso. Vem de diversas formas, em iguais condições para as pessoas. Qualquer pessoa, em qualquer nível que ela esteja, ela é chamada a progredir. Tá? Esteja num nível mais elevado, esteja num nível menos elevado, todos temos possibilidade de progredir. Mesmo aqueles que, ora, se apresentam limitados ou aparentemente impedidos,
não se localizam fora do processo, por estarem incursos nos imperativos da reencarnação, que alcança todos que se comprometeram com a ociosidade e a delinquência, convidando-os ao reequilíbrio, à reparação, que é aquilo que eu estava falando agora há pouco mesmo, né? Então, ninguém está fora desse processo de convite ao progresso. Ninguém. Né? Nós podemos sempre nessa encarnação sermos melhores do que já fomos. Mas precisa vontade de saúde mental, desejo de equilíbrio. Nós precisamos querer. Né? Nós precisamos querer, ter essa boa vontade de queremos melhorar. Senão vai ficar difícil a gente realmente se conhecer e se modificar. Esse fluxo do ir e vir é inevitável até o momento da plenitude, que se atinge mediante a consciência objetiva, quando se consegue sintonizar em harmonia com a cósmica. Então, esse ir e vir, por exemplo, a gente desencarna, reencarna, semeia coisas boas e coisas ruins e colhe resultados bons e ruins, né? Sofre as consequências, vai tentando aprender que certas coisas não funcionam, outras funcionam melhor, para a gente ter uma vida mais harmônica, né? Então isso é inevitável, pessoal, é inevitável, todos nós estamos em cursos nessa situação, né? De reencarnarmos, de aprendermos, né? Até o momento da plenitude. Olha que coisa boa. Até o momento que a gente se planifica. Tem gente que não acredita. Ah, não, mas eu sou ruim, eu não vou conseguir, eu gosto das coisas ruins, né? Tem gente que às vezes eu escuto falar isso, né? Que não acreditam em si e acham que gostam das coisas negativas mesmo, né? Mas elas também chegarão a essa planificação. Pode demorar mais ou menos tempo, mas elas também vão chegar. Por quê? Porque as dores vão trabalhar na sua vida. Enquanto elas quiserem ainda, né, gostarem muito do que é ruim, do que é negativo, vão estar sempre semeando desarmonia, até a hora que se cansem de semear a desarmonia e aí resolvam fazer a vontade do Pai, né? Que quer a saúde, quer o equilíbrio, quer a ajuda mútua, quer o amor, a compreensão, a fé, todo um conjunto de virtudes que nós devagarzinho vamos estruturando, né? Então a gente atinge esse patamar de planificação mediante a consciência objetiva, quando se consegue sintonizar em harmonia com a cósmica. À medida que a gente vai adquirindo a autoconsciência, eu percebo que o problema não é o outro, o problema sou eu mesmo. Eu ficava brigando com o outro, achando que o problema era o outro. Aí eu resolvi parar de brigar com o outro. Eu percebi que o inimigo não está fora, o inimigo está dentro, né? O inimigo é o ego desequilibrado, que eu preciso ajudar, eu preciso ajustar. Não é nem bom a gente falar em inimigo interno, né? Porque dá a impressão que você tem que brigar com você, e não é essa a proposta também, né? Mas só para a gente entender que aquele, né, que eu buscava fora e ficava ali discutindo com ele fora, na verdade eram apenas projeções, em que eu projetava sobre as pessoas os meus conflitos. E aí eu não percebia que os conflitos estavam dentro de mim. E eu acabava criando conflitos fora de mim, né? Então, quando eu tomo essa consciência, eu desperto essa consciência e começo então a identificar, aí eu vou caminhando progressivamente para me sintonizar com a consciência cósmica, com Deus. Porque quando eu paro para me observar também, não apenas eu identifico problemas, né, defeitos, dificuldades, conflitos, mas eu também vou descobrindo que eu sou filho de Deus e Deus está em mim, assim como está em cada ser humano, assim como está em cada ser criado. O tempo todo nós estamos mergulhados em Deus, né? Então a gente passa a usufruir dessa sintonia com a consciência cósmica.
Aí continuando, passo a passo, realização a realização, o ser libera os potenciais adormecidos. E com entusiasmo ascende moralmente, né? Cresce moralmente, sobe moralmente, enquanto adquire os conhecimentos que o intelectualizam para entender as leis da vida. Quer dizer, à medida que eu vou descobrindo, que eu vou me autoconhecendo, eu vou descobrindo a presença divina dentro de mim, o self, não vivo só agora de ego, agora eu já descobri que existe o self, que existe o espírito imortal, né? Que a presença divina em mim já é a própria imortalidade dentro de mim, o espírito imortal que eu sou já é a centelha divina, né? E ela possui um conjunto de potenciais que nós não dimensionamos ainda, nós não conhecemos ainda. Só vamos conhecer trabalhando, buscando conhecimento, buscando o exercício de amor, auxiliar, né? Só através de experiências, de exercício, de trabalho, é que eu vou conhecendo cada vez mais o potencial divino que jaz em mim, né? E em cada criatura também. E aí, esses potenciais que estavam dormindo, eles vão despertando, né? É assim como o meu entusiasmo vai despertando, o entusiasmo pela vida, pelos seres humanos, né? Então, a gente ascende moralmente, a gente se desenvolve moralmente, né? Então, o primeiro ponto é a gente evoluir afetivamente. E quando o problema da evolução afetiva é quando a gente aprende a amar, né? A gente deixa de ficar esperando ser amado, a gente resolve amar. É quando a gente amadurece afetivamente. Aí a gente começa a amadurecer mentalmente. Após o afetivo vem o mental. É quando a gente vai descobrindo os significados profundos da vida. Quando a gente vai descobrindo Deus em tudo, que nós estamos mergulhados em Deus, que nós temos esse potencial incrível a ser desenvolvido, que podemos conhecer as leis divinas expressas nas leis sábias da natureza. Então nós vamos amadurecendo mentalmente, saindo da fantasia, saindo da ilusão e descobrindo a realidade da vida e da imortalidade, né? A existência de Deus e das suas leis. Então a gente vai amadurecendo mentalmente. E o passo seguinte é o amadurecimento moral, né? Que aí eu vou me preocupando cada vez mais, vou me ocupando cada vez mais com o refinamento ético, né? Eu vou descobrindo cada vez mais a ciência, né, do agir corretamente diante das leis divinas que eu descobri, diante do potencial que eu descobri que eu tenho. Eu vou descobrindo também que exige de mim uma atitude mais conscientânea, exige de mim um código de ética mais coerente com esse conhecimento todo que eu estou adquirindo. Então primeiro vem o intelectual, depois vem o moral. O intelectual demonstra para a gente as várias possibilidades que a vida oferece. E o moral faz a gente escolher as melhores possibilidades, tá? As possibilidades mais coerentes com o nosso desejo de melhoria, né? Então, né, continuando, a lamentação é, portanto, obstáculo voluntário que o indivíduo coloca no seu processo de evolução. Então aqui, ó, lamentação, a pessoa fala assim, mas para mim só me resta lamentar. Não, desculpa discordar, mas não nos resta apenas lamentar, não. Né? Nós temos muitas possibilidades de comportamento. Se a gente começa a lamentar, era uma ação voluntária, era uma escolha. Dentre outras possibilidades que eu teria, foi uma escolha lamentar. Não foi o que restou, não. Resta sempre muita coisa para a gente fazer, né? Então, a lamentação, portanto, é o obstáculo voluntário que o indivíduo coloca no seu processo de evolução, retardando a marcha
do progresso e abrindo espaço para situações perturbadoras e penosas que virão arrancá-lo mais tarde da inércia e da autocomiseração. Então vamos devagar, né? Quer dizer, é um obstáculo que a gente mesmo coloca pelas nossas escolhas. Quando a gente escolhe lamentar, nós estamos criando problema para a gente mesmo. Ferrugem na engrenagem da vida, né? Retardando a marcha do progresso, dificultando o andar nosso, quer dizer, nós mesmos, por tudo isso que a gente já conversou, pela vitimização, pela insegurança, pelo medo, a gente vai, né, preferindo cruzar os braços e reclamar da vida, né? Mas aí a gente retarda a marcha do progresso e abre espaço para situações perturbadoras e penosas. Quer dizer, isso é um mal que vai gerar um problema, um comportamento ruim, que vai gerar uma porção de danos na nossa vida. E aí, daí esses danos, mais tarde, nos arrancarão da inércia e da autocomiseração. Mas como assim, Alexandre? Agora eu não entendi. Como é que você está falando que não é para a gente reclamar? Mas aí, quando a gente reclama, quando a gente fica ali lamentando, fica cultivando esse comportamento negativo, aí provoca danos na nossa vida. E esses danos nos arrancarão da inércia, da autocomiseração. Como é que é isso? Isso é simples, pessoal. Porque a lei divina é tão perfeita que o mal já é o próprio remédio que a gente precisa. A lei divina foi tão perfeita, estruturada de uma forma tão perfeita, que quanto mais a gente se desvia, mais as forças da vida, na verdade, vão nos mostrando que nós estamos no caminho errado. Então o mal já é o próprio remédio. Por quê? Porque as escolhas infelizes que nós vamos fazendo, elas vão provocando problemas em nós. Vão provocando situações dolorosas. E aí a própria situação dolorosa vai nos fazendo refletir. Puxa vida, olha o que eu fiz comigo. Por que eu fui agir daquela forma? Olha o que aconteceu com minha vida agora. Se eu tivesse agido diferente, se eu tivesse pedido desculpa, se eu tivesse desculpado, se eu tivesse conversado, eu não estaria aqui nessa confusão. Então a gente vai percebendo que tem certos comportamentos que quando eu entro, eu acabo sofrendo consequências muito dolorosas, que não valem a pena esses comportamentos. Eles não são úteis no processo evolutivo, a não ser para nos mostrar através da dor que eles não servem. Tudo tem uma utilidade, né? Até o sofrimento, os equívocos acabam nos mostrando que não é por aí, né? Mas a gente não precisa ficar batendo cabeça também. Você já viu que não é por aí? Então vamos para o caminho certo. O problema é quando você já viu que não funciona e está ali teimando ainda em ir pelo caminho que vai gerar mais problema, né? Então, só terminando aqui. Então, a lamentação é, portanto, obstáculo voluntário que o indivíduo coloca no seu processo de evolução, retardando a marcha do progresso e abrindo espaço para situações perturbadoras e penosas, que virão arrancá-lo mais tarde, né, quando cair a ficha, né, vão arrancá-lo mais tarde da inércia e da autocomiseração, da autocompaixão, da autovitimização, né? Porquanto ninguém pode impedir o crescimento para Deus, que é a fatalidade da vida. Nós não podemos impedir o nosso próprio crescimento, né? Nós não temos esse poder. A Deus agindo em nós, até através mesmo dos equívocos, nós vamos vivenciando situações dolorosas e vamos aprendendo com isso, né? Então a gente vai acabar crescendo do mesmo jeito, a gente vai acabar se desenvolvendo. E por mais que eu queira retardar a minha marcha, é inexorável o processo evolutivo, né? Eu posso demorar mais tempo ou menos tempo, mas eu vou chegar. Essa é a notícia boa, todos nós chegaremos à planificação, né? Todos nós seremos felizes, todos nós teremos saúde, teremos harmonia. Se a gente puder fazer isso tudo sofrendo um pouco menos, sendo menos teimosos, mais animosos, mais
de boa vontade, mais positivos, é melhor. Essa é a mensagem que ela nos traz, tá bom? Então fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima.